Esse é o canal do Secov no Instagram, onde nós fazemos as lives buscando esclarecer vários assuntos relativos aos condomínios, geralmente tratando dos momentos, assuntos do momento, né, mais palpitantes aí. E com essa mudança de situação que a gente hoje tem que enfrentar, a questão do isolamento da Covid-19, né, para enfrentar esse vírus que está por aí. Muitas medidas, não só nos condomínios, mas iniciaram pelo governo, foram adotadas. Questões de isolamento social, distanciamento, e com isso várias situações da vida das pessoas mudaram. Nos condomínios isso também aconteceu. Meu nome é Thiago Strasburger, assessor jurídico do Secov, e nós vamos dar início à nossa live nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é um momento muito importante que a gente pode aí trocar ideias, ouvir, pensar, refletir, ter conhecimento. Então nós vamos dar início aí à nossa live. O tema de hoje, que eu vou tratar aqui com o nosso convidado, que eu já vou chamar ele para adentrar aqui, é atividades físicas em tempos de Covid-19. E o meu convidado aqui é o Alan. Eu vou chamar ele para participar conosco aqui. O primeiro bloco a gente conversou bastante sobre essa questão aí das áreas do condomínio, por que fazer atividade física, você explicou essa questão do uso de máscaras também, não é? Perfeito. Nós estávamos entrando nessa questão da escolha de áreas no condomínio para as atividades, não é? Sim. Que muitas vezes a gente tem áreas que não são as mais apropriadas para a realização da atividade física. Diversas áreas. E diversas áreas. Estava comentando agora a questão do uso da academia por aqueles que são do grupo de risco, que nós havíamos conversado ainda ontem rapidamente sobre isso, que não era recomendável que essas pessoas frequentassem ali, porque, como você explicou no bloco anterior, muitas vezes a atividade física faz expelir o suor, gases, etc., que fica tudo no ar. Então, Exato. essas pessoas não seria recomendável, porque elas estariam indo para um local de alto contágio para elas, né? Mesmo com os cuidados, o risco existe, a gente tem que cuidar disso, né? Lembrando e também que... eu estava começando a falar que não pode se escolher qualquer lugar também para ser as atividades físicas, Não. Porque se vai ser uma área comum compartilhada, digamos, eu vou criar um espaço, esse espaço vai ter que receber um cuidado especial com higienização. Então não pode ser um espaço que daqui a pouco várias pessoas passam por ali como um corredor. Então, por isso que eu estava dizendo que nem toda a área comum do condomínio é para atividade física. Às vezes tem espaço, às vezes não tem, né? Exatamente, Thiago. As academias, os estúdios de funcional, estúdios de personal trainer, assim como as academias de condomínio também, elas estão funcionando durante 3 horas seguidas, elas fecham, se higieniza toda a academia para que, de novo, se abra a academia e ela volte ao seu funcionamento normal. Uhum. Por isso que é possível, Thiago, que esteja uma pessoa de plantão nos corredores, uma pessoa de plantão nas escadas, uma pessoa de plantão, uma pessoa que eu falo que é contratada, né, pelo condomínio para ficar ali o tempo inteiro limpando, porque imagina um cenário onde 10 pessoas, uma em cada andar, ou 2 pessoas por andar, estejam praticando atividade física num ambiente fechado, que é o corredor, onde tem corrimão, ou as escadas, onde tem corrimão também. E, além disso, garagens fechadas, aí, garagens subterrâneas. E essas pessoas iriam, teoricamente, precisar que tivesse uma pessoa específica para a limpeza daquele local o tempo inteiro. Isso é viável? Isso é possível? Não. Eu até tinha comentado isso antes, enquanto tu estava fazendo a entrada, né, de que não é plausível tu deixar um único funcionário, brinquei ainda, 24 horas parado na frente da academia para fazer a higienização. Porque esse funcionário, ele faz, na verdade, a limpeza de todo o condomínio, né? Ele vai lá, escadas, elevadores, etc. Manter ele parado não dá. Por isso que eu havia conversado, se o Alan vai entrar aqui de novo para a gente poder falar sobre protocolos que sejam utilizados, não é? Que, na verdade, isso que é o importante, né? Que todos tenham a consciência de que eu vou usar aquele espaço, eu vou ter o meu álcool em gel, vou ter a minha flanelinha ali, minha toalhinha, eu vou fazer a sanitização daquele local e, sim, a cada 2 horas, 3 horas, vem o funcionário do condomínio e dá uma geral, que não pode ele ficar lá parado, eu troquei de equipamento, ele limpa, né? Ou seja, esses pedidos, assim,
fogem da racionalidade normal que a gente teria que ter hoje, né? Exatamente, eu acho que o pessoal tem que mais do que nunca ter um senso comum, um bom senso, de que quando tu for usar a academia, tu tem que ir preparado para usar a academia. Agora existe uma nova realidade. Nós estamos sobre uma ótica de contágio de vírus, a gente está vivendo um momento em que esse contágio ele é a nível pandêmico, e se a gente não tomar precauções, tu pode vir a ser uma vítima né, acometida pelo vírus. Então, o que pode acontecer? Dentro da organização de cada condomínio com os síndicos, né, o síndico pode montar uma organização com relação à marcação de horários para essas pessoas utilizarem as academias dos condomínios. Elas podem sim estar abertas, elas têm liberação para estarem abertas, só que deve ser de uma maneira organizada e consciente para que ninguém venha a se contagiar pelo vírus. A pessoa que vai abrir a academia, né? Não sei se essa pessoa passa na portaria para pegar a chave da academia, ou o porteiro vai lá e já deixa a academia aberta. Tem que se combinar um horário para que antes dessa primeira pessoa que marcou o horário para usar a academia, já esteja aberta para ela funcionar a academia. Ou que ela, ao pegar a chave para usar a academia, ela abra a academia, né, vá antes da sua hora. Se ela marcou às 7 horas da manhã, ela vai um pouquinho antes, ela vai às 20 para 7, ela vai às 15 para 7, para abrir a academia, deixar a academia ventilar um pouquinho, com o seu álcool gel. A academia do condomínio ela deve fornecer álcool gel também, e a partir disso, ela mesma pode fazer a higienização desses aparelhos, caso não tenha essa pessoa já, né, no horário que foi combinado, que é o funcionário da limpeza aí do condomínio, para limpar. Senão essa pessoa possivelmente vai fazer isso. E aí chegou outra pessoa, né, marcando às 8 horas. Essa pessoa ela vai ter que esperar um pouquinho, né, a saída dessa outra pessoa ou dessa família, desses entes da mesma família, né? E ela vai, com os seus apetrechos ali e o que a academia está fornecendo, higienizar para si mesmo. Ela vai higienizar a academia para que ela possa usar os aparelhos. Ela vai ter que ir de toalha, ela vai ter que ir de luvas, ela vai ter que ir de máscara também. Sim. Ela vai ter que tomar todos os cuidados para que ela possa usufruir desse benefício que ela tem, que muitos, né, ainda não têm. E aí eles acabam praticando dentro de casa. Então é uma nova realidade. Antes eu não tinha que limpar nada no meu condomínio. Sim, com certeza, mas agora tu vai precisar, porque senão tu vai virar uma vítima, tu pode virar uma vítima e colocar as outras pessoas em risco. Então, agora não é um momento de vaidade, agora não é um momento de pensar se vai limpar, se não vai limpar a academia. Você quer usar a academia, tu vai precisar fazer isso. Até eu tinha comentado no início da live, quando estávamos fazendo a chamada, que no final da noite de ontem, no início da noite de ontem foi aprovado um projeto que vem trazer umas regulamentações para esse período da pandemia, e entre essas regulamentações ele fala dos condomínios. E ali, falando dos condomínios, ele dá um poder para o síndico de fechar e restringir essas áreas. A gente tem observado que houve, num certo momento, muito desrespeito com os síndicos que vetaram e vedaram o uso e a utilização dessas áreas. Talvez por isso que veio esse projeto de lei. Já de manhã recebi algumas mensagens, e-mails, o pessoal comentando que o síndico teria muitos poderes, que influenciaria. Na verdade, assim, em termos de área comum, o síndico já tinha esse poder para fazer isso de acordo com as determinações, não é? Mas é bom que se esclareça que esse poder dado a ele é até dia 30 de outubro. Ou seja, é nesse período de pandemia até o dia 30 de outubro. Depois disso, volta às situações normais. É que as queixas são muito pela parte interna do apartamento, porque algumas pessoas entenderam que o síndico poderia, com aqueles poderes, interferir até em reuniões internas do condomínio. Mas a gente sabe que o momento não é de aglomeração, não é festa, isolamento não é férias, né? Isolamento não é para me chamar os amigos, né? Eu fico imaginando o síndico, né? Esses dias eu fui assistir reportagem e vi realmente quem é o síndico do prédio do Alok, aquele DJ famoso. Ele fez uma live há 15 dias atrás do apartamento dele com canhões de luz e som alto, né? Tu imagina, né? O pessoal hoje em dia com essas lives aí também tem que cuidar isso, né? Para não perturbar o vizinho. E como a gente já havia falado, né? Então, recapitulando, essas áreas de uso para atividades físicas
devem sim receber uma atenção especial. Se não tem, deve-se escolher um local especial e o síndico, como tu mencionou, organizar isso dentro do condomínio, ou por grupo de WhatsApp, marcar os horários fixos para utilizar, não é? Exato. Fechar em determinado horário da noite, porque às vezes tu não sabe quem vai estar lá, né? O síndico tem que ter um controle, porque isso pode ser um vetor realmente de contágio, né? Sim. Que é o que a gente quer, é diminuir essa curva, né? Nesse sentido. Utilização também de áreas comuns, como garagens, outras áreas que não sejam para atividade física, não é o mais recomendável. Melhor é fale com o síndico para que ele possa, então, definir alguns locais, não é? Com certeza, o síndico pode estar organizando também essa questão de prática de atividade física em locais abertos, como quadras. Uhum. Existem Sim. condomínios que possuem quadras, existem condomínios que possuem espaços abertos, bosques, e aí pode ser organizado sim mantimentos de convivência, né? Organização para a convivência, não em aglomeração, né? Mas que as pessoas respeitem uma distância mínima das outras para que se possa fazer atividade física com segurança e se possa contribuir, né, para a tua qualidade de vida, porque atividade física é qualidade de vida dentro de um momento atual, se respeitarmos as regras do condomínio, as regras que o síndico vai estar impondo aí para que se pratique atividade física sem risco de contágio. Sim. Existe, assim, dentro do apartamento alguma atividade física que tu recomenda, assim, coisas básicas que as pessoas podem fazer? Com certeza, Thiago, com certeza. Ou algum cuidado também que ela pode ter para não perturbar o vizinho? O que Sim. tu tens aí que tu tem visto e orientado os teus alunos aí? Eu tenho pedido muito para os meus alunos comprarem materiais, né? Comprarem corda, né? Comprarem halteres, né? Além disso, para quem gosta de fazer, né, musculação, para quem gosta de treinar bem isolado as suas musculaturas. Mas para fazer atividade física, na verdade, tu não precisa de nada, tu precisa só de boa vontade, né? E a orientação correta para que tu consiga fazer os exercícios de atividade física e usufruir dos benefícios deles. O que acontece, Thiago? Muita gente tem comprado, muita gente que já frequentava a academia, muita gente tem comprado materiais em que tu possa, muitas vezes, jogar esses materiais no chão, né? Bolas de arremesso no chão, medicine ball. Isso eu estou pedindo para o pessoal não fazer uso, não fazer compra. Porque quando tu arremessa uma bola de areia ou uma bola que ela é sólida e ela vai quicar e voltar no chão, né? A força Sim. que tu faz é muito boa, né? Tu trabalha a tua capacidade de reatividade, de explosão, trabalha a força, trabalha a resistência, ótimas valências para que tu consiga condicionamento físico, mas tu bate essa bola no chão o tempo inteiro. É aí que gera dor de cabeça no vizinho de baixo. Muita né? dor de cabeça, porque nem sempre quem está fazendo esse exercício está sofrendo essa ação. Imagina tu precisar fazer uma reunião ou com uma audiência, né, virtual, uma reunião importante da tua empresa e tem um vizinho batendo o tempo inteiro, com uma música super alta, gritando, pulando, né, pulando de maneira inadequada, porque tem como pular, fazer corda, fazer saltos, aproveitar as valências de vários exercícios físicos sem fazer tanto barulho. Só que tu precisa, isso é importante. Saber como fazer isso. Tem que ter orientação. Até para que tu não te machuque. É muito fácil se machucar, né? Tu vai ter que aquecer primeiro o teu corpo, né? Além de aquecer o corpo, tu vai fazer exercícios de mobilidade. Além desses exercícios de mobilidade, tu vai fazer os exercícios de força também. Mas todos esses exercícios, tudo que eu falei até aqui agora, dá para fazer sem fazer barulho. E respeitando também os horários, né, Thiago, de convivência Exato. Do condomínio, né? O que rege, Thiago, esses horários? Eu posso fazer depois das 10 da noite, eu posso fazer às 6 da manhã, atividade física com um pouco de barulho, né? Um barulho aceitável dentro do meu apartamento? Ou não? Na verdade, eu tinha falado isso anteriormente, né? Que o condomínio tem, geralmente, um chamado horário de silêncio. Geralmente é das 10 às 6, 7 da manhã. Varia, mas a gente tem orientado antes de chegar nesses extremos de horário, você não usar exatamente às 6 horas da manhã eu já começo.
você tem que ver que você não está no ambiente propício a isso. Se eu estou na academia do condomínio, é o ambiente propício. 6 da manhã está aberta a academia, eu vou para lá. Ou é a academia que eu frequento. Mas dentro do apartamento, você sabe que por mais que esteja ali das 6 às 22, você não vai fazer atividade até as 22 da noite. Ah, não, 22h01 parei. Você tem que pensar que nesse momento todos estão em casa, pessoas estão trabalhando de casa, né, o home office, como se fala, ou teletrabalho. Então, a maioria. Então você tem que escolher alguns horários que sejam mais adaptados a isso. 8, 9 da manhã, 10 da manhã, tem que ver de acordo com cada condomínio, não é? E eu acho que tu falou uma coisa muito importante. O jeito que faz o exercício e a atividade pode reduzir a intensidade do ruído e a incomodação, não é? Eu acho que é importante condomínios que não tenham, me ocorreu esse pensamento agora, que não tenham o espaço para academia, que se organize entre os moradores, olha, vamos organizar entre a gente um horáriozinho assim, ó, entre as 10 e ao meio-dia, as pessoas nos apartamentos fariam suas atividades, depois das 3 até as 5, um horário em que as pessoas entenderiam que o barulho vem porque ele está fazendo uma atividade física. Eu acho que isso ajuda na organização. Tudo é pensar. O que eu sempre digo nas palestras e eventos não pode o não ser soberano. Tudo é não, tudo é proibido. Não dá, a vida não é assim, não é? A gente tem que buscar as alternativas. Vivemos um momento realmente diferente que requer pensamentos diferentes, não é? Mas que eles sejam dentro da razoabilidade. Então, respeitado o horário de silêncio em termos gerais, pode-se fazer atividade, mas a recomendação é que se estabeleça determinadas janelas de horários para que isso possa acontecer. Às vezes, como a gente falou no primeiro bloco, tem pessoas que precisam de uma atividade física, não é? Não tem como fugir. Com certeza, com certeza. Tu pode ter uma esteira dentro do teu apartamento. Tu pode ter essa esteira. Tu pode correr na esteira, tu pode correr nessa esteira. Desde que tu consiga correr com técnica. Pessoal, vai ficar uma dica aqui. Verdade. Quem corre fazendo barulho na esteira o tempo inteiro está correndo errado, pessoal. Está correndo com impacto, está contribuindo para que esse impacto prejudique as tuas articulações que estão envolvidas diretamente na corrida. Articulações do tornozelo, articulações do joelho, articulação do quadril e da coluna, principalmente a coluna. Vocês vão ter dores de coluna quando vocês correrem errado. Eu saí da esteira e tive um desconforto na minha coluna, na minha lombar. Você está correndo errado. Você está correndo com impacto para suas articulações. Quem corre direitinho, quem corre já com técnica de corrida, você não vai fazer barulho, tu não vai sentir dor, e o teu vizinho não vai ficar incomodado pelo fato de tu estar correndo na esteira. E você pode correr à velocidade que a esteira te permitir, desde que seja com técnica. Isso não vai gerar barulho incomodativo para o vizinho. Bicicleta. Eu tenho um rolo para colocar na minha bicicleta. A roda de trás da bicicleta, ou a da bicicleta de rua, suspensa, né? Ela fica suspensa. Então já não vai... mas o rolo, ele faz barulho no chão. Existem vários tipos de rolo, pessoal, para vocês usarem. Tem rolos que eles são em formato de goleira. O pneu da bicicleta vai ficar no meio, né, sem encostar no chão, e esse rolo ele vai estar em contato direto com o eixo traseiro da bicicleta, né, e você vai ficar pedalando com a roda suspensa, sem barulho algum. Dá para praticar atividade física sem barulho algum à meia-noite? Eu acredito que dá. Claro, aí a gente tem que ver de acordo, como você disse, tem equipamentos para isso, né? É o que você quer investir para manter a sua atividade física e não incomodar o seu vizinho. Isso é exatamente. Importante. Tinha uma pergunta que tinham feito no bloco anterior, que as academias estariam locando os equipamentos de ginástica para os condomínios. Como as academias estão fechadas, estão locando os equipamentos. Com certeza. Eu até comentei, você estava nessa troca de live, que agora a situação melhorou, mas eu até tinha comentado que isso é uma questão interna do condomínio para ver realmente o interesse disso, se tem público para isso. Mas, como a gente comentou no início desse bloco, tem que ver se tem um local apropriado. Que esse local vai precisar de uma higienização, de um cuidado, de uma organização. Então, não adianta locar e jogar num canto, porque daqui a pouco eu estou proliferando o vírus em algum local que não é adequado. Exatamente. Então, isso varia de condomínio para condomínio, mas tem que ter esse cuidado aí, né? Aqui agora há pouco alguém brincou, imagina atividade física, mas o pior é obras em condomínio, né? Não é o tema da nossa palestra, mas as marteladas com certeza devem causar
perturbação. Nós vamos fazer uma live falando sobre obras também, se der com algum engenheiro aí, vamos procurar alguém que possa conversar com a gente sobre isso também. Mas a questão Mas, da assim, atividade física é um pouco parecido, Thiago, porque tem gente que está praticando atividade física de maneira inadequada, então parecem marteladas de sim, verdade, parece fazendo uma obra dentro do apartamento. exato, né? Pá, pá, aquela pisada forte, aquele pulo mal dado, aquela descida sem um cuidado, né? E Exatamente. tem equipamento, tem colchonete, tem aquele, não sei se é tatame que chama, tem Tem o coisas que tu tatame que pode ajuda utilizar. bastante. O tatame ajuda bastante. Você vai suar no tatame, limpe o tatame depois. Faça uso de álcool gel Exato. 70%, água e sabão, se não tiver disponibilidade desse álcool gel. Limpe todos os seus aparelhos. E se eu não tiver nenhum aparelho, você pode fazer inúmeras atividades físicas dentro do seu Uhum. apartamento, né? Sem nenhum aparelho. Basta saber o que Sim. fazer. Sem Uhum. barulho, né? É, ou seja, tu diz assim, utilizar os móveis da casa, a parede, Você pode fazer utilizar a atividades. parede, você pode utilizar os móveis da casa, a cadeira pode virar um excelente apoio para que se faça um agachamento, dá para fazer exercício de Uhum. tríceps, né? Mulherada que geralmente quer seu tríceps bem durinho, o homem que quer seu tríceps mais firme para poder empurrar algum objeto com mais qualidade, mais propriedade, né? O Sim. pessoal está trabalhando muito mais em casa, então digitando muito mais, né? Ah, é E verdade. O mouse aqui. sofrendo com as posições, né, com as LER, com possíveis lesões por esforço repetitivo. Então, o exercício Uhum. físico não é só para estética, ele é uma consequência, mas tu pode vir a reforçar aí as tuas articulações que estão envolvidas nas atividades diárias do teu trabalho, do home office, para que tu não Uhum. venha a ter uma tendinite. Inúmeras pessoas estão me falando que estão tendo tendinite nas mãos, no punho, no Já. antebraço, no cotovelo, no ombro, na cervical. O pessoal Sim. está usando muito celular e de maneira completamente inadequada com relação à postura. Então, a prática de exercício em casa ela não vem só para liberar a mente, liberar a Uhum. cabeça, desestressar, fazer com que tu durma de uma maneira melhor, fazer com que tu acorde sem tanta preguiça, para que tu tenha disposição para esse dia, mesmo estando em casa. A prática de atividade física vem Sim. para reforçar tuas articulações, tuas musculaturas, para que tu não tenha doenças também. No corpo, não só na Uhum. cabeça. É, como eu estava pensando agora, o corpo foi feito para ter movimentos, né? Sim. A cabeça foi feita para pensar, então a gente tem que equalizar isso. É bom trabalhar, pensar, mas também tem que ter o movimento para que tudo isso funcione de uma forma, o corpo funcione de uma forma adequada, né? Isso contribui também para que a pessoa tenha uma vitalidade para poder superar esse momento, né? Que a gente está Sim. aí, em questão como se diz assim, me fugiu a palavra agora, A gente da está num momento questão delicado, não né? é? Isso, um momento delicado, né? Com certeza. Teria mais alguma dica final aí para te deixar para a gente aí? Nós já estamos aí já 1 hora e pouco, né? Tivemos algumas interrupções, vamos fechar acho que 1 hora aí já. Perfeito. É interessante isso, gente. Pessoal, acima de tudo, né, respeitar as regras do condomínio, respeitar a organização que o síndico vai fazer para que vocês possam usufruir desse espaço comum e procurar orientação, procurar saber quais são os trâmites legais para que vocês possam entrar em contato com o síndico, saber o que fazer, né? Saber o que não deve fazer também, procurar orientação para praticar atividade física de maneira correta. É muito importante vocês não se machucarem nesse momento. Uhum. É importante também o diálogo, né? A gente percebeu aí nesse nosso bate-papo aí que a atividade física é necessária, o respeito aos condôminos é necessário, que essas duas coisas têm que conviver juntas para ter harmonia, não é? Escolher um bom local, condomínio, né? Tem que ter aí nesse sentido, né? Com certeza, Tiago. Eu acho que se a gente está vivendo um momento de sensibilidade, um momento delicado, traz muito incômodo, muito transtorno para as pessoas se as pessoas não tiverem um senso comum e não se dialogarem, não se organizarem para que se dialogue e se entre em comum acordo. É mais fácil as pessoas É. entrarem num acordo, é mais fácil as pessoas tentarem conversar e se organizar entre si de uma maneira harmônica, do que ficar brigando, do que ficar Sim. reclamando para o síndico, talvez sem ter razão. Eu percebo que
os condomínios que não estão flexibilizando o uso das academias ou dificultando a prática da atividade física dentro do próprio apartamento, da própria unidade, não é? É muito em função da falta de diálogo, não Uhum. é? Porque, assim, se não houver essa situação de se acertar horários, de se acertar como se utiliza, questões de higiene, protocolos de higiene e cuidados, avisos aos grupos de risco para evitar, então, a academia, enquanto não tiver esse acerto, o melhor é não liberar, porque o síndico estaria aí fomentando alguma atividade que vai desagradar uns ou outros. Eu Aham. acho que nesse momento é mais ou menos esse o sentido, né? Para quem quiser chamar, por exemplo, achar um personal, alguém, quais são as características, assim, o que ele tem que buscar, onde ele pode buscar essa pessoa aí? Ela? Bom, buscar histórico, principalmente ver se ele personal só pode dar aula de personal trainer se ele for formado, estagiário em nenhum momento pode dar aula de personal trainer. O Conselho Regional de Uhum. Educação Física e o Conselho Federal de Educação Física não permitem que estagiários deem aula de personal trainer. E só vai saber se ele é estagiário ou não a partir do registro. Você pode entrar no Ah, site do CREF, no nosso caso aqui do Rio Grande do Sul, CREF-RS, coloque geralmente o profissional, quando ele é profissional, ele tem o registro, ele bota o registro sempre dele, o número do registro. sim. Ou você peça Uhum. o número do registro para esse profissional. Entra no site e verifica se ele é realmente um profissional ou se ele é um estagiário, né? Então, estagiário ou marombeiro de academia não é profissional. Você tem que saber se ele é formado e se ele está capacitado, se ele está habilitado pelo CREF a ministrar essa Exato. atividade física. Além disso, todo profissional da saúde deve ter feito o curso de formação com relação ao Covid-19, para que ele saiba quais Ah, são os trâmites, né, de adequação com relação à limpeza e contágio do vírus. Porque quem não sabe pode estar contribuindo para que você venha a ser uma das vítimas do Covid-19. uhum. E ele Isso tem é que saber. importante mesmo saber disso aí. Então, todo profissional da saúde, educador físico, fisioterapeuta, enfermeiros, todo mundo é obrigado a fazer esse curso aí através do site, né, do Ministério da Saúde, para que se tenha ciência do que você está fazendo e que não se ajude mais a proliferar mais esse vírus. Além disso, Exato. lembrando, pessoal, é importante que a gente ganhe massa muscular para combater a sarcopenia, né? É importante que a gente ganhe massa muscular para combater a osteopenia, mas não é um momento adequado a praticar atividades físicas de altíssima intensidade. Então, o Sim. personal, o professor de vocês vai ter que saber disso, que esse é um momento de investir mais na tua saúde do que na tua estética. Uhum. Não, muito importante essas dicas aí. Também fica aí o aviso para todos que vão utilizar as academias nos condomínios, se tiver liberada, que é importante ter essa questão aí dos cuidados com a higiene, de uma organização dentro do condomínio para uma utilização segura de todos, informativos, né, para avisar aqueles que podem, grupos de risco, para que evitem, não é? Porque proibir não pode, né, como se diz, mas Sim. tu orienta, olha, não recomendamos o uso por quem esteja nesse grupo, né? Que Tiago, tem essa questão. grupo de risco. Pessoas com É, doenças pré-existentes, tá? Diabetes, hipertensão, asma, ter mais de 60 anos, pessoas exato. que já têm algumas comorbidades são grandes candidatos a ter Covid. Então, Uhum. pode-se proibir essas pessoas de utilizar esses espaços? O governo diz que essas pessoas devem ficar em casa, Devem, né, Thiago? devem ficar em casa, é verdade. Tem que ficar afastado disso. Mas a gente sabe que dentro dos condomínios tem essa questão do pessoal, tem muito. Isso é meu, esse espaço também é meu. Mas é importante que o síndico tenha esses avisos ali dizendo o uso restrito ou vedado para os grupos de risco, para que essas pessoas não sofram, né? E também para aqueles que estejam com pré-sintomas, né? Tá com Sim, coriza, tá com tosse, tosse, febre, sentiu diferente, porque numa atividade física você vai precisar de muito oxigênio e essa Covid afeta a oxigenação porque ataca os pulmões
nesse caso a pessoa pode ter uma situação ali muito delicada na própria atividade, né? Com certeza, com certeza. Pode vir a ter uma síncope, um desmaio, pode vir a ter uma falta de ar tão grande que possa aí desmaiar e cair, se machucar. Uhum. É importante também a gente falar que as próprias academias estão tentando reabrir, né? Não as de Sim. condomínio, as academias normalmente, não é? Sim. Mas a gente conversou ontem que há protocolos que eles podem seguir, mas ainda está sendo avaliado. Falta o governo, né? No caso, a prefeitura ou o estado, na verdade, as prefeituras liberarem de forma mais, assim, dar vazão ao atendimento, né? Mas tem alguns protocolozinhos, né? Sim, tem vários protocolos. O presidente da ACAD do Brasil, né, dos sindicatos, a Associação das Academias do Brasil, junto com o Ministério da Saúde, já formataram aí uma organização para que se tenham vários protocolos para que tu chegue na tua academia com mais segurança, né? As academias estão se organizando para que elas tenham aferição através de termômetros com infravermelho com relação à tua temperatura, e possivelmente um condomínio pode vir a fazer isso também, né? Sim. Então, quando tu chegar na recepção, a tua digital não vai mais estar funcionando, vai estar a catraca liberada para que tu entre, né? Sim. Além disso, tu vai ter uma aferição da tua temperatura com um termômetro digital e através do centro da tua testa, com um termômetro que contém infravermelho, né? Além disso, você vai, logo que chegar, ser obrigado a lavar suas mãos ali com álcool gel, utilizar o álcool gel para lavar suas mãos, né? Não é só com álcool gel que vocês podem lavar as mãos, vocês podem lavar com água e sabão, mas na falta de algum lugar para usar água e sabão, vocês podem usar álcool gel, que é mais prático, álcool gel 70%. Além disso, quando tu chegar na tua academia, vão ter vários avisos, as academias que se organizarem, obviamente, vão ter vários avisos de convivência, né? As esteiras estão funcionando aí com no mínimo 4 metros de distância de uma esteira para a outra, né? Esse distanciamento é importante quando há um número maior de alunos, né? Exatamente. Uma academia que tinha 2.000 metros quadrados, né? E tinha aí o seu público aí de 1.000 alunos, agora ela não vai mais conseguir atender esses 1.000 alunos. Ela vai continuar com seus 2.000 metros quadrados, mas ela vai atender 400. É uma nova realidade que as academias estão se preparando também, né? É uma realidade em que financeiramente não vai ser tão legal nesse momento, mas melhor que não contribuir para a saúde, né, da sociedade, né? Fechando, por exemplo, as academias. Dá para se voltar. Tem locais, tudo depende de local, na verdade, né, Thiago? Tem locais que não vai dar para reabrir nesse momento, né? São Paulo, Rio de Janeiro está bem complicado, eles estão bem restritos. Lá são os focos de contágio, né? Assim como tem cidades que tiveram um caso. E vai ser possibilitado a abertura das academias de uma maneira mais cedo, né? A capital está, por enquanto, vetada a abertura das academias, né? A não ser as academias que abrirem de hora em hora. Academia que atendia o público geral, agora se reformulou e vai estar atendendo seus clientes de hora em hora. Ok, elas podem funcionar assim, dessa maneira, como se fossem estúdios, né? Exato, como se fossem estúdios. De personal ou de funcional com hora marcada. Vai ser mais custoso para abrir a academia dessa maneira para quem é proprietário da academia? Vai. Mas é uma nova realidade, vai ter que se adaptar, até que seja realmente liberada essa academia. Sim. Eu vi aqui, alguém fez uma pergunta envolvendo condomínios, né? Daniela? Isso? Daniela, existe alguma normativa para condomínio ter um profissional disponível na academia? Até onde a gente já pesquisou isso, não. Se tem projetos de lei tratando disso, mas ainda não tem essa obrigatoriedade, não é? Mas é importante que individualmente a pessoa tenha alguém lhe acompanhando, né? Exatamente. Na verdade, no Rio de Janeiro e em São Paulo é obrigatório... o Rio tem. O Rio de Janeiro e São Paulo é obrigatória a presença de um profissional formado, né, graduado, na área do bacharel, pessoal. Ou da licenciatura plena. Quem é licenciado puro é só dar aula em escola. Quem é licenciado pleno, né, ainda pegou um curso que te possibilitava trabalhar tanto na escola quanto na academia.
Agora, quem se formou aí depois de 2005, 2006, tu pode trabalhar só em academia ou só em escolas, a não ser que tu tenha as duas formações. Se tu tiver as duas faculdades, como é o meu caso, tu pode atuar em escola ou clubes, academias. Mas no Rio Grande do Sul ainda não, Thiago. A gente tem alguns projetos ainda aí, né, tramitando nessa área, mas ainda não é obrigatório, né? Mas eu sou suspeito para falar, né? Seria ideal que tu tivesse uma orientação, né? Para não se machucar. A orientação é importante para exatamente. Para ter resultados mais rápidos. Sim, em que pese o argumento geralmente é de que seria a mesma coisa que eu ter uma esteira em casa, eu tenho que ter um profissional para me orientar na esteira. Não é por aí. O que não pode é ter aulas coletivas, ou seja, um grupo de pessoas, alguém dando aula. E nesse caso, sim, tem que ter um professor. Mas individualmente, as pessoas utilizando a academia, em tese, não há essa obrigatoriedade. Sim. Outra questão importante também, falando de atividades físicas, é a manutenção dos equipamentos, né? Hoje em dia, reforça-se isso com a higienização, mas a manutenção em dia sempre é importante, né? Para evitar acidentes ou situações indesejadas ali, né? Com certeza, Thiago. Academia que não preza, né, que não prima por fazer manutenção nos seus aparelhos, como lubrificar as esteiras, né? Ver se a esteira está com algum rolo estourado, ver se o deck, que é a parte de madeira onde vai a cinta que fica correndo, que fica se movimentando sobre os rolos das esteiras, não tem rachaduras, porque existe uma responsabilidade muito grande com relação a isso, porque tu pode vir a cair numa esteira em função de um rolo com rolamentos estourados, com um deck rachado, tu pode vir a atritar aquela manta daquela esteira de uma maneira em que ela pode rasgar e tu vai te fazer cair também, além dos aparelhos, que se devem estar sempre calibrados por tensão de cabos, por roldanas lubrificadas e funcionais, senão tu pode vir a ter uma lesão muito séria, até incapacitar os teus movimentos de joelho, de tornozelo, de qualquer articulação do corpo, se esses aparelhos não estiverem devidamente lubrificados, tensionados e com a manutenção feita. Então, é de suma importância essa manutenção estar sendo realizada de forma periódica. Sim, fica a dica aí para os condomínios que estão voltando, que o uso da academia não era tão frequente, nesse momento pode ser que volte a ser frequente, né? Que dá uma redobrada nos cuidados aí com o pessoal da manutenção, né? Bom, eu acho que nós já estamos aqui 11h30, né? Já temos aí um bom período aí de live, tivemos algumas interrupções, mas esse último bloco foi muito bom, né? A gente conseguiu abordar, acho que, todos os temas aí, né? E acredito que voltaremos a tratar de outros assuntos, porque isso aí sempre volta e envolve outros momentos, né? Com certeza. Pessoal, então, tá. Eu acredito. Se alguém tiver mais alguma dúvida, né, algum questionamento para enviar, estamos aí aguardando mais algum questionamento, mas a gente chegou à conclusão de que o diálogo é importante, organizar é fundamental, não só a higiene, mas o síndico organizar o uso dessas áreas, dos equipamentos, manutenções. Condômino que quer fazer atividade no apartamento, dá para fazer de forma sem incomodar o vizinho, desde que tenha assessoria, não é? Que alguém ajude, que o movimento saia adequado e correto. A gente viu aí, dá para viver tranquilamente, dá para ter o seu vizinho continuar sendo seu amigo, né? Sem precisar se incomodar com isso, né? E aqui alguém perguntou, existe alguma indicação de canal para exercícios físicos? Sim, pessoal. Bom, eu vou falar de mim, né? Meu Instagram, @personalalampaz. Lá nos meus destaques, na área destaques do meu Instagram, eu deixei salvo diversos exercícios de mobilidade, alongamento, estabilidade e exercícios de força. Lá vocês podem estar clicando, lá, me seguindo no @personalalampaz no Instagram. Eu fiz para vocês, para todo mundo que precisar de ajuda com relação ao exercício, clica lá nos meus destaques e vocês vão ter exemplos de como fazer esses exercícios da forma correta. E eu vou estar disponível aí para quem quiser me adicionar ou entrando em contato com o Secov ou com o Thiago para solucionar dúvidas. Eu me coloco à disposição para solucionar dúvidas de vocês. Isso aí, vamos trabalhar junto em parceria aí, porque a gente sabe o quanto é importante a atividade física nesse momento, não é?
e também isso ajuda a liberar as tensões um pouco. E os síndicos aí tiveram mais informação que esta área de academia, esse momento, não é para ficar nervoso, é para conversar, Isso. dialogar, não é? E achar a solução pacífica para todo mundo, né? Claro. Pode repetir seu Insta? Estão pedindo aqui. É @personal Alan Paz. ALAN de navio, PAZ. Isso aí. Tá dado a dica aí. Ficamos aqui também com a questão Secov, sempre com as suas redes de comunicação aí, com seu canal no Instagram, no YouTube, no Facebook, sempre trazendo bastante conteúdo para os condomínios. Secov, como sindicato representante da categoria, sempre atuando para trazer mais informações, atualizar vocês. Em breve teremos mais lives sobre assuntos de condomínio, já pipocam ideias, sugestões, e a gente vai manter esse canal ativo aí, porque a gente percebeu o quanto isso é bom, esse diálogo, essa conversa, não é? As pessoas ficam muito próximas. Eu era acostumado a fazer palestra lá no auditório do Secov, mas aqui foi rapidamente adaptado, não é? Que nem o Alan também se adaptou à questão das atividades físicas com o Instagram, o WhatsApp, não é? A gente mesmo já conversa sobre isso e a gente vê que é possível. Então, não adianta dizer proibir, tem que conversar e achar uma alternativa. Agradeço a todos aí que estiveram presentes, não é? Acho que demos o nosso recado, não é, Alan? Com certeza. Nos despedimos aí, ficamos nas redes sociais aí para vocês poderem contatar a gente. Muito obrigado por aqueles que nos acompanharam até o momento. Muito obrigado ao Secov RS, muito obrigado a ti, Thiago, pelo convite, e a todos que ficaram aí pelas dúvidas. Isso aí, né? Eu conheço e posso garantir o Alan, eu conheço ele desde pequenininho, é um grande amigo meu, do meu irmão, da família toda aqui, e a gente fica muito feliz, fiquei muito feliz de saber que ele aceitou o convite para fazer esse bate-papo aqui, esse intercâmbio, não é? E eu que agradeço. Próxima vez a gente volta a marcar uma outra assim, desse jeito, uma live, tá bom, Alan? Com certeza. Um abraço a todos, Thiago. Um abraço, boas atividades físicas aí para todos, para ti também, Alan. Um abraço a todos, obrigado.